Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Luta Diária, o seu canal de debate, o seu canal de conversa. Tenha um bom dia, um bom final de semana, domingão, 6 horas da manhã, e nós estamos indo ali. Estamos ali trabalhar, porque afinal de contas, quem cedo madruga bebe a água mais limpa, né? Então vamos lá, não é porque é domingo que a gente vai deixar de trabalhar, que a gente vai deixar de fazer o serviço que a gente faz bem feito e que vai fazer pelas metades as coisas. Vamos trocar uma ideia aqui agora de homem para homem, certo? Como a maioria aí tá sabendo, tem um caso aí que tá chocando o Brasil aí a respeito de uma menina de 12 anos que foi violentada lá em Minas Gerais, certo? E o estuprador tem 35 e ele foi preso. E teve um juiz e um desembargador que simplesmente liberou ele pela porta da frente, porque ele confessou que ele mais a menina tem um caso fixo de amor. Eles constituem uma família. Aí a minha pergunta para os senhores é: desde quando uma menina de 12 anos pode constituir uma família? Fala pra mim. Desde quando uma menina de 12 anos tem mentalidade, estrutura física, conhecimento para manter uma família com um homem, um estuprador de 35 anos? Gente, isso não existe, gente. Isso é o fim do mundo. A que ponto chegou a qualidade humana nesse país? Eu vou ser sincero com vocês, meu. Esse desembargador e esse promotor de justiça que liberou esse estuprador, eles não devem ter filha não, pô. Uns caras desses não devem ter filho, ou então eles devem ser estuprador mesmo. Então eles devem também ter o mesmo sentimento que esse monstro tem. Porque o cara falar que ele mais uma menina de 12 anos constitui uma família, eu vou ser sério com vocês, é o fim do mundo, meu. É o fim do mundo. É uma coisa assim que chega a ser repugnante. Chega a ser repugnante. Então, quem foi condenado aí não foi o estuprador, pô. Quem foi condenado aí foi a menina, pô. A menina de 12 anos é que foi a condenada nessa história toda. Ela, a vítima, é que foi julgada e condenada por um grupo de homens velhos, por um grupo de homens estrupadores, por um grupo de homens sem escrúpulos, por um grupo de homens de políticas ideológicas. Porque não tem lógica não, gente. Isso chega a ser repugnante. E eu falo isso assim, sem medo de nada. Por quê? Porque é uma coisa que, se você parar pra pensar, certo? Se você não tá sabendo do caso, isso foi lá em Minas Gerais. Foi lá em Minas Gerais, certo? Um estado onde nos últimos anos tem produzido só lixos como Romeu Zema e Nicolas Ferreira e alguns lá, certo? Mas a cultura do estupro no Brasil, ela tem que parar de ser idolatrada, pô. Ela tem que parar de ser idolatrada, ela tem que ter penas mais severas, porque isso não é justo não, gente. Isso não é justo. Uma menina de 12 anos ser condenada dessa forma não, gente. Certo? O cara chega, estupra a menina, violenta a coitadinha, vai preso em flagrante, chega lá, afirma pro juiz que não, eu e ela, nós temos um relacionamento familiar consentido, e simplesmente sai pela porta da frente. Aonde que isso vai parar, gente? Onde que isso vai parar? Fala pra mim. Aonde que isso vai parar? Você tá entendendo? Tem um prefeito aí do PL, que ele tem 65 anos. A esposa dele agora tá com 17. Tá com 17. Quando eles começaram, a menina tinha 14 anos. Onde já se viu um velho de 60 anos
tá se envolvendo com uma menina de 14 anos, isso tá normal, gente. Gente, vocês, é ano eleitoral, certo? A devassidão vai começar, a mentira vai começar, o direcionamento político, o viés político vai começar. Então, vocês cuidem bem, cuidem bem da mente de vocês, cuidem bem da mente de vocês, cuidem bem da família de vocês, cuidem bem de vocês também. Procurem estar recebendo notícias que vocês vão atrás, chequem, conversem com os filhos de vocês, expliquem para os filhos de vocês que tem coisas que não são normais. Por quê? Porque tem um grupo de pessoas no país que está interessado em distribuir o caos, a mentira, o ódio e o terror. E isso vai de magistrados, hein? Vai de magistrados àquele pedreiro da esquina ali. Aquele pedreiro que você nunca viu ele trabalhar com assinatura em carteira, porque ele sempre faz um biquinho aqui, um biquinho ali, e pergunta, mas como é que a pessoa vive desse jeito? Aí quando você vai ver, é porque tem alguma ficha criminal, é porque tem alguma coisa fora do contexto dele. Então ele tá sempre ali fazendo aquilo porque o CPF dele, social, não permite ele ter uma vida completa, não permite ele ter uma vida assim, sabe, normal. Então, conversem, mulheres, conversem com seus maridos, conversem com suas mulheres, com seus filhos, com suas filhas. Pai, conversem com seus filhos homens, não ensina eles a serem machistas, misóginos, violentos, não. Mãe, conversem com as suas filhas mulheres, não ensina ela a serem a aceitar tudo que vier da parte masculina, não incentiva elas a serem afrontosas, mas incentivem elas a serem como vamos dizer assim, ter uma visão da coisa, certo? Ela ter capacidade de debater com o outro, sabe? Ela ter condição de conversar com o outro, ela ter voz, ensina ela a ter voz, ensina ela a questionar, ensina ela a perguntar, tá bom? Porque senão a gente vai ficar à mercê desse povo aí, gente. É um povo ruim. E é igual eu falei pra vocês, é de magistrados àquele pedreiro de esquina, pô, certo? Tem gente aí que é magistrado, tem currículo, tem tudo, mas é perverso em relação à população, pô. Ele tem uma perversidade em relação à população, não aos pares dele, mas à população. Por ele ser magistrado, por ele... Tem gente aí que nem tem gente aí que ganha 70 mil por mês. Essa pessoa que ganha 70 mil por mês, ela se acha no direito de ser ruim com o outro, porque ela ganha 70 mil reais por mês e o outro ganha 4, o outro ganha 5, o outro ganha 3. Então ela se acha no direito, sabe, de ser ruim com o outro. Você vê aquela senhora idosa que ela vendia as netas. O cara era piloto de avião, 60 anos. Era um cara que deveria dar o exemplo, mas não. 60 anos, piloto, boa pinta, todo mundo. Quem que vai? Um cara que conduz uma máquina de milhões de reais, que tem nas mãos dele vidas e vidas, levando e trazendo. Então quem que vai duvidar da hombridade, da idoneidade de um homem desse? Era um monstro, pô. Era um monstro que violentava meninas de 12, 13 anos com o consentimento da avó que vendia as netas. Pior que a avó vendia as netas, não era um estranho não, era a avó. Você tá entendendo? Então, esse ano parece que a coisa vai ser pior do que tudo, porque parece que tem uma parcela da sociedade que se voltou contra a outra de uma tal forma que ela quer expor toda a maldade dela em cima dessa parcela. Então, nesse caso da menina de Minas Gerais lá, você vê a que nível chegou. Um promotor
de justiça, um cara estudado, que para ele ser promotor de justiça, para começar ele teve que ser advogado. Ele teve que ser advogado, ele teve que ser suplente, ele teve que ser jurista. O outro é desembargador, ou seja, ele passou por todas as fases do direito até chegar a desembargador, para tomar uma atitude dessa, para tornar uma vítima de 12 anos condenada. Ela que foi estuprada, ela que foi violada, e no entanto quem saiu condenada foi ela, coitada. A menina de 12 anos, porque o cara de 35 anos recebeu um aval, certo? Para quê? Para estuprar. E os outros, que todos que sabem que já são estupradores e que têm essa mesma mentalidade, eles vão usar desse mesmo artifício. Vão violentar meninas e depois, na hora do vamos ver, eles vão falar: não, eu e ela nós constituímos uma família, nós somos um casal, certo? Pode perguntar para ela, porque ela não tem discernimento da violência que ela tá sofrendo, caramba. Ela não tem, não adianta vocês falarem que tem, porque não tem. Se vocês tiverem filhas, conversem com elas. Se vocês tiverem filhos, conversem com eles, porque isso não pode acontecer não, gente. Isso não pode ser normalizado não, certo? Não pode ser normalizado, porque isso aí é um atentado muito grande, pô. A que nível chegou, aonde que um país desse vai parar? E não adianta vocês falar que é uma questão política, que não é questão política não. Isso aí sabe o que que é? É uma questão cultural, a questão da cultura do estupro, onde o homem acha que ele tem direito de cometer uma violência dessa, porque isso aí já vem de anos, já vem de anos, isso não é de agora não, isso já vem de anos em que a cultura do estupro no país, ela acontece, e as pessoas simplesmente acham que é normal, um homem violentar a mulher, desrespeitar a mulher. Simplesmente, certo? Meninas no interior aí, ó, principalmente no interior do Maranhão, no interior do Belém do Pará, certo? Na ilha do Marajó lá, ó. Por que você acha que tem senadora aí que fica aí falando que quer ser rainha do Marajó? Ela quer ser rainha do Marajó porque ela sabe que ela vai lucrar em cima das crianças do Marajó, porque lá acontece muito disso. Você tá entendendo? Acontece muito dessa cultura de pessoas virem de fora para levarem crianças embora, para violentar crianças, e às vezes essas crianças não sabem nem do tipo de violência que tá sofrendo. Então, cuida, gente, cuida, porque como vocês estão vendo aí, a coisa tá tomando uma proporção desmedida mesmo, certo? Então, compartilha esse vídeo, curte, compartilha, salva o vídeo, assiste o vídeo até o final para a plataforma entender que você gostou do conteúdo. Repassa esse vídeo para mais pessoas, para conscientização. Canal Luta Diária, o seu canal.